Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus, logo pela manhã. Povo de Deus reunido para adorá-lo, para bendizê-lo. Fazemos isto através das nossas vidas, através das nossas orações, através das canções que entoamos a Deus, belas canções que nos lembram o que Cristo fez por nós. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 4. Carta aos Romanos, capítulo 4. Faremos a leitura dos primeiros 8 versículos. Romanos 4, de 1 a 8. O Brian até tentou ser discreto, né? Mas não deu muito certo. Brian, tá tudo bem, tá? Tá tudo certinho. Brian, você gostou ontem do nosso piquenique? Foi joia? Você acha que a gente deve ter mais piqueniques igual aquele? Então tá bom. Então o Brian já dá um recado à comissão de eventos, né? De que a gente deve organizar novos piqueniques. Arthur, tudo bem? Gostou também? Excelente. Romanos 4, de 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que Deus seja glorificado nessa manhã, meus irmãos, através da leitura e da exposição da sua santa palavra. Abraão não foi justificado pelas obras. Se nós pudéssemos dar um nome e sobrenome a qualquer ser humano que nasce nesta vida. Nós temos aqui pais, né, que uma vez, tendo nascido seus filhos, ou ainda antes disso, para aqueles que já sabiam, né, especialmente o sexo do bebê, deram nomes aos seus filhos. Lá em casa, nós optamos pelo mais simples, especialmente em relação aos meninos, né? O nosso Pedro é só Pedro, né? Os Pedros normalmente vêm acompanhados de um outro nome, né? E o nosso André também é só André, né? André também, invariavelmente, vem acompanhado aí de outros nomes, especialmente André Luiz, tá? Bom, no Brasil em particular, eu não sei se você sabe dessa informação, né? Em Portugal, mas não apenas em Portugal, mas especialmente em Portugal, em outros países também da União Europeia,
você não pode dar qualquer nome ao seu filho. Sabia disso? Sabia que em Portugal não pode, naturalmente, um filho de cidadãos portugueses. Nasceu uma menina, não pode ser Carolina. Caroline. Não pode, que é a nossa filha. Não pode ser Felipe. Não pode ter Felipe em Portugal. Sabia disso? A não ser que você seja um estrangeiro vivendo em Portugal. Aí pode. A ideia é evitar estrangeirismos do nome. Talvez Felipe, porque lá no passado, quando Portugal estava sob a tutela da Espanha, salvo engano, Felipe era o rei, enfim, algo do gênero, né? Ou nomes de origem inglesa. Não pode. Tem que ser nome português. E também não pode nomes dúbios, né? Por exemplo, né, Valdeci. Eu conheço Valdeci homem, eu conheço Valdeci mulher. Eu já fui pastor de uma família, já disse aqui, mas é sempre bom lembrar. Uma família composta de 3 pessoas chamadas Nadir. O pai Nadir, a mãe Nadir e o filho Nadir. Gente, é muita criatividade, né? Alô, eu quero falar com o Nadir. Quem? Qual deles? Tá? Qual nome você daria ao seu filho? Não precisa falar. À luz daquilo que nós já ouvimos nesta manhã. Sabe qual seria um nome muito apropriado para dar ao seu filho ou à sua filha? Pecador inadimplente. Pecador inadimplente. As pessoas nascem pecadoras. As pessoas nascem tendo sobre si uma dívida impagável. Impagável. Todo ser humano nasce pecador inadimplente. Eu não sei se os nossos cartórios de registros aceitariam que um pai ou uma mãe desse este nome ao filho. Pecador inadimplente da Silva. Não sei. Mas à luz da revelação bíblica, seria um nome muito justo, muito correto, muito verdadeiro. Abraão foi justificado por obras. Temos uma questão aqui diante de nós. Abraão foi justificado por obras? Não. Ele não foi. Paulo disse: assim o fora, se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele teria motivos para se orgulhar, ao menos diante dos homens, mas nunca diante de Deus. Verdade seja dita, os seres humanos têm prazer em se vangloriar diante de seus semelhantes, e as razões são as mais variadas possíveis. Pessoas se orgulham por ter muito dinheiro, pessoas se orgulham pela sua origem, pelo seu pedigree. Não, a minha família pode ser rastreada a não sei quantas gerações. Nós somos, por exemplo, puro sangue calabrês. Somos italianos da Calábria. E as pessoas se orgulham disso. As pessoas podem se orgulhar por conta de seus títulos acadêmicos. Eu sou doutor. Posição social, habilidades pessoais. Eu estava vendo antes de ontem, um cidadão muito humilde, muito simples, um cobrador de ônibus em Niterói, no Rio de Janeiro, que sozinho aprendeu 10 idiomas.
sozinho. Só depois de muito tempo ele foi para uma escola de idiomas. Só depois. Quando já falava fluentemente 10 idiomas. Dentre eles, japonês. Gente, falar japonês. Estudando sozinho. Tem um jovem brasileiro, salvo engano, com 21 anos, também do Rio de Janeiro. Um jovem negro, muito bonito, rapaz, que ele fala russo. Aprendeu sozinho a falar russo. E ele fala com cidadãos russos. Tem vídeos dele na internet falando com os russos. E as pessoas se surpreendem. Como assim? Um brasileiro falando russo. Pessoas se orgulham, não é o caso, né, desses citados, por várias questões. Alguns podem até não exteriorizar esse orgulho. Aparentemente são humildes, mas na realidade trata-se de falsa humildade. Outros ainda se vangloriam no espelho. Convencem a si mesmos de que são bons, especiais e merecedores. Esse não foi o caso de Abraão. Não. Abraão definitivamente não foi alguém que se orgulhou de alguma coisa. Não. Um outro dado. Abraão creu em Deus. Ou seja, Abraão recebeu um presente maravilhoso de Deus. Um presente advindo da sua regeneração. Tudo bem, João Lucas? Na paz do Senhor, né, meu filho? Isso, é. Ele recebeu a fé salvadora, a capacidade de crer que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Deus encarnado, visto entre os homens. Por isso, por conta da sua fé, ele foi declarado justo diante de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ao começar o versículo 3 do texto que lemos, ele faz uma pergunta, uma indagação. O que diz a Escritura? O que a Escritura fala a respeito disso? E é muito significativo esse destaque que o apóstolo Paulo apresenta. Paulo está afirmando que a Escritura é a regra pela qual todas as controvérsias humanas, os dogmas, as doutrinas devem ser apuradas. Ou, em outras palavras, Paulo estava dizendo: vocês querem saber como Abraão, ou como qualquer ser humano, pode ser justificado diante de Deus? Perguntem para a Escritura. Olhem para a Escritura. O que a Escritura diz? Não importam o que os concílios da igreja diz. Não importam o que as autoridades religiosas dizem. Não importa o que o consenso popular diz. Não importa. O que importa é o que a Escritura diz. A Escritura é o tribunal supremo, a palavra final, a fonte de autoridade, a regra de fé e de prática para o cristão. E uma vez tendo recorrido à Escritura, solenemente anunciamos que Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Abraão, apesar de ter um débito impagável, recebeu um crédito eterno. É a nossa condição, meus irmãos. Nós estamos juntos com Abraão nesta mesma condição, tendo um débito impagável, recebemos um crédito eterno. O que diz a Escritura? Gênesis 15:6 é o texto citado, o primeiro texto, e o primeiro modelo apresentado. Vejam, Abraão é apresentado como um modelo de alguém que não foi justificado pelas obras. Abraão, o pai da fé, aqui já citado. Abraão, o estereótipo de um judeu temente a Deus, de um homem de Deus.
Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado ou creditado como justiça, mas nós vamos ficar, por enquanto, com a palavra acreditado. O presbítero Vitor já adiantou o assunto. Nada combinado. Pelo menos não entre nós, né? Deus, em sua soberania. Não, mas perfeito, perfeito. Eu estava em casa pensando, se eu fizesse a liturgia hoje, eu teria que incluir o Salmo 32. Ele incluiu, né? Está afinada a coisa. Esse termo, creditar, é um termo que vem do mundo dos negócios, das finanças, das relações comerciais. Creditar significa colocar alguma coisa na conta de alguém. Dinheiro, por exemplo. Mas existem duas situações distintas em que esse crédito pode cair em nossas contas. Paulo está dizendo isso aqui. Em primeiro lugar, o crédito pode ser o pagamento de um trabalho. Ou seja, o salário. Qualquer trabalhador espera receber a paga devida pelo seu trabalho. Porque isso é justo. É muito difícil imaginar alguém se dispor a trabalhar sem a perspectiva de receber uma recompensa. É muito difícil. Vou trabalhar sem receber uma recompensa. Vou pegar um exemplo, tá? Não foi voluntário, né? Mas trabalhou. Maiara foi mesária, é isso? Mesária no primeiro turno das eleições e, como haverá um segundo turno, também será mesária. Maiara recebeu salário por causa disso? Não, não recebeu. Mas recebeu algum tipo de recompensa? Sim. Recebeu quanto? R$ 45 para almoçar. Tá? O que mais? Tem algum outro benefício que... Cada convocação, 2 dias de folga que ela pode abonar no trabalho. 2 turnos, 4 dias de folga. 6 dias, contando com treinamento, já está pagando muito, né? 6 dias de abono, gente. Olha aí. Né? Então, há uma recompensa para um trabalho que não é um trabalho regular, definitivo. Não é, é um trabalho esporádico, mas ela foi recompensada por isso. É justo. É justo. O trabalhador espera receber a paga do seu trabalho. É justo. Presbítero Diotino, o senhor trabalha há quantos anos? Na mesma empresa, 43 na mesma empresa. O senhor já é aposentado? Não. Já é aposentado, mas continua trabalhando. Mas aí agora, esses 11 anos que o senhor trabalha lá aposentado, o senhor não recebe nada, né? Mas o senhor já não é aposentado, não recebe aposentadoria? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é isso que o senhor está dizendo, é isso? Aonde é a empresa? Mas aonde que é? Aonde? Local? Freguesia. Então, o presbítero Diotino está dizendo o seguinte, né, para nós. Pastor, eu vou levantar cedo, sair aqui do Jaraguá, ir lá para a freguesia do Ó, trabalhar o dia inteiro. Eu poderia já não estar trabalhando, porque eu sou aposentado, mas eu me disponho a fazer isso, sem receber nada. Não, não é justo. Não é justo. Eu disse aqui na escola dominical, para quem não estava nessa classe, né, que o Virgílio, nosso irmão ali, amigo, é policial do Canil. E no Canil, a sua especialidade é a captura de pessoas, a busca, né, de pessoas, sejam pessoas perdidas, né, na mata, por exemplo, sejam marginais que acessam a região de mata e tem que entrar com um cachorro lá para achar. Né? Então, um trabalho muito nobre e também muito perigoso. Né? Exige muito treinamento, né, próprio, além de ter que treinar o cachorro. Né? Tem que treinar o animal lá para... São cães de faro, normalmente? Cães de faro. Né? Não, Virgílio vai fazer isso agora.
vai trabalhar na polícia sem receber salário. É justo? Não é justo. Então, essa é a primeira condição que Paulo apresenta. Paulo diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como uma dívida. Trabalhou, tem que receber. Tá? Mas há uma segunda forma de você receber crédito na sua conta. Em segundo lugar, esse crédito, esse dinheiro, por exemplo, pode ser fruto de um presente. Não da relação de trabalho, não de uma obrigação, mas de um ato livre e gracioso de alguém que possui todos os recursos para efetivar essa ação benevolente. O nosso primeiro exemplo, Abraão, não poderia reclamar esse crédito. Ele não estava na primeira posição em nosso exemplo, ou seja, Abraão não trabalhou para receber esse crédito. O crédito que Deus colocou na conta de Abraão, a justiça que Deus creditou em Abraão, não foi fruto de um trabalho feito por Abraão. Foi feito, ou foi fruto da graça de Deus. Porque, na verdade, além de dever muito, Abraão não fez nada para pagar a sua dívida. Ele apenas creu naquele que é capaz de pagar as nossas dívidas. Ele creu naquele que é capaz de perdoar os nossos devedores, de perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Abraão recebeu um crédito divino. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Nós não trabalhamos para receber a salvação. Não fizemos isso. Nós recebemos como fruto da graça de Deus. Esse crédito foi colocado na nossa conta pela graça de Deus, não por algo que nós tenhamos feito. Mas agora, Paulo usa outro exemplo. Se o primeiro exemplo foi Abraão, o pai da fé, o segundo exemplo é Davi, o rei de Israel. O rei mais aclamado de Israel. Se você pudesse perguntar a um judeu, escolha um rei. Dos muitos reis que tivemos na nossa história, que vocês tiveram na sua história, um nome, um rei. Por certo, escolheriam Davi. Davi, o grande rei de Israel, foi justificado também pelas obras? Não. Mas agora, sob Davi, o crédito, porque em Abraão, o crédito que Deus colocou na conta de Abraão foi a fé. Ele foi justificado pela fé, obviamente uma fé que também foi creditada na conta dele por Deus. Deus deu a Abraão a capacidade de crer, como também nos deu a capacidade de crer. Mas em Davi, parece que Paulo está dizendo que o crédito foi a própria justiça, direto. E a citação, como já feita aqui, é o Salmos 32, versículos 1 e 2. O texto que diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por 3 vezes, um quadro negativo é apresentado. O pecado em desenvolvimento. Igualmente, por 3 vezes, algo próprio do paralelismo hebraico, Davi aponta para a graça de Deus.
iniquidades são perdoadas, pecados são cobertos, pecados não são imputados. Deus, além de não colocar o pecado na nossa conta, o que era correto de Ele fazer, corretíssimo, colocar, aliás, o pecado já estava na nossa conta. Ele retira o pecado da nossa conta, o nosso Deus, Ele acredita esse pecado em Cristo, Ele imputa esse pecado em Cristo, e Ele acredita na nossa conta a justiça de Cristo. É mais ou menos assim, a sua conta está negativa. Eu não sei se é a realidade de alguém aqui, tá? Que Deus te abençoe, te ajude a sair do vermelho. Mas vamos imaginar que a sua conta esteja negativa. Eu não estou falando aqui de R$100 negativo. Nem de 100 mil. Nem de 100 milhões. Não tem um valor que eu poderia dizer aqui. Pastor, minha conta está negativa em 100 trilhões de reais. Além da sua conta estar negativa, e a minha também, em um valor assim que não tem como cobrir, Deus elimina essa dívida e ainda põe dinheiro na conta. Isso é graça ou não? Isso é graça. Isso é graça de Deus. Ele elimina a dívida e Ele põe crédito. Gente, é um negócio maravilhoso demais. É isso que Paulo está ensinando aqui. É isso que, mais uma vez, Paulo está ensinando aqui. Eu disse que nós escolhemos primeiro a palavra acreditar, uma palavra que vem das transações comerciais, do mundo dos negócios, das finanças, para agora falar da segunda palavra, do segundo significado, né? Algumas tradições trazem a palavra acreditar, atribuir, outras imputar, a RA, Revista Atualizada traz imputar. Enquanto que a primeira, repito, faz menção ao mundo dos negócios, a segunda, a palavra imputar, é um termo legal dos tribunais. No primeiro caso, o crédito era o dinheiro. No segundo caso, o crédito é o perdão. Deus acredita na nossa conta perdão. Você foi perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Deus. É por isso que, como lembrou o presbítero Vitor, nós podemos confessar os nossos pecados diante de Deus sem o assombro de que Deus vá nos punir, pesar a mão contra nós, nos massacrar, nos matar. Primeiro porque Deus já sabe quem somos. Eu não sei se você sabia disso. João Lucas, eu não sei se você sabia disso. Você sabia que Deus sabe, Deus conhece todos os seus pensamentos? Sabia disso? Sabia mesmo? Que Ele conhece todas as palavras que você fala? Sabia. Sabiam disso? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces toda. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente o que nós fazemos. Ele sabe tudo. E esse Deus que nos conhece, sabe exatamente quem somos, ainda assim nos ama de tal maneira, como amou a Abraão, como amou a Davi, justificando-os não por obras, justificando-nos não por obras, mas retirando da nossa conta uma dívida impagável e creditando na nossa conta um crédito eterno. Nós fomos perdoados por Deus.
não temos do que nos gloriar. Mas como lembramos no belo hino que cantamos, sim na cruz, sempre me glorio. É na cruz de Cristo que nós nos gloriamos. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo como sinal, símbolo desta obra redentora maravilhosa de um Deus que é capaz de retirar a dívida e atribuir crédito a quem não merecia. Ele fez isso com Abraão, fez isso com Davi e faz isso com a gente. Não, absolutamente não. Nós não podemos dividir a história da humanidade entre lei ou obras no Antigo Testamento e graça tão somente no Novo Testamento. Não. Abraão e Davi, personagens da antiga aliança, não foram salvos pelas obras. Foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Um Jesus Cristo, um Messias a quem não viram, mas criam, aguardavam. Nós também não fomos justificados pelas obras, mas pela fé em um Cristo que nós vemos. Não com os olhos que essa terra há de comer, mas com os olhos da fé, através da sua revelação escrita, a Escritura Sagrada, nós enxergamos a sua pessoa e a sua obra. E nos lembramos disso todos os domingos, quando pregamos o Evangelho, quando ouvimos o Evangelho, quando ensinamos o Evangelho numa sala de escola dominical, quando vivemos o Evangelho, tomando café juntos, conversando, partilhando da graça, quando nos assentamos para ao redor da mesa celebrarmos o sacramento que nos aponta que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que nesta manhã você saia daqui agradecido. Cristo pagou a minha dívida. E ainda tenho crédito. Que coisa espetacular. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Pai bendito, a tua palavra nos lembra que se o Senhor observasse as nossas iniquidades, quem de nós, ó Deus, poderia subsistir? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Obrigado pelo perdão, Senhor. Obrigado porque Abraão e Davi nos são dados como exemplos de homens que, assim como nós, eram pecadores, inadimplentes, e se tornaram seus amigos, parte da sua família, tiveram as suas dívidas pagas, receberam na conta um crédito bendito, tudo fruto da tua graça, do teu amor. Obrigado porque tal qual aconteceu com eles e com todos aqueles que viveram desta forma, que creram em Jesus Cristo como Senhor, assim também aconteceu conosco. Por isso nós não temos do que nos gloriar em nós mesmos, em qualquer virtude achada em nós, ou qualquer valor inerente a nós, porque definitivamente estas coisas não existem. Nós nos gloriamos em te conhecer e saber que tu és o Senhor. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo. É nesta cruz que nós fomos mortos
com Cristo para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. E nós te agradecemos nessa manhã por quitar a nossa dívida, uma dívida impagável, e por colocar crédito em nossa conta. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que nós temos aí um número.